Ó fé, não tenhas medo da razão. Razão quem te criou foi Deus. Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nosso quadro começa hoje uma nova fase. Nós tínhamos, quando nós começamos o nosso programa, a nossa reflexão sobre o Catecismo da Igreja, tínhamos dito que este documento ele está estruturado em 4 partes. A primeira delas fala sobre a profissão de fé, a segunda, os sacramentos da fé, a terceira, a vida da fé, e a quarta parte, a oração na vida da fé. Desde aquela época, quando nós começamos o programa, até o último programa, nós vimos refletindo a primeira parte, a profissão de fé. Tratamos sobre o tema da revelação e da resposta que o homem dá à revelação divina, que é a fé, e depois nos debruçamos sobre cada um dos 12 artigos que compõem a nossa profissão de fé, o nosso credo. Hoje nós vamos começar a falar sobre os sacramentos da fé. Essa segunda parte do catecismo, ela expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos. E, na verdade, isso compõe 2 sessões desta segunda parte do catecismo. A presença da ação salvadora nas ações sagradas da liturgia, uma primeira sessão. E os 7 sacramentos da Igreja, uma segunda sessão. Então, nós começamos acompanhando uma pergunta que o próprio catecismo apresenta. Por que a liturgia? No símbolo da fé, ou no credo, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o seu desígnio benevolente sobre toda a criação. Em resumo, tudo aquilo que nós vimos até agora é retomado neste ponto do catecismo. O Pai realiza o mistério da sua vontade, entregando o seu Filho bem-amado, o seu Espírito para a salvação do mundo e para a glória de seu nome. Este é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história, segundo um plano, uma disposição sabiamente ordenada, que São Paulo denomina a realização do mistério, como nós podemos conferir na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, e que a tradição patrística vai chamar de economia do Verbo encarnado ou economia da salvação. Esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, foi completada por Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por este mistério, Cristo, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressuscitando, recuperou a nossa vida. Pois do lado de Cristo adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Ou seja, o mistério pascal, ele marca toda a celebração e todo o ritmo de celebrações da Igreja no seu culto a Deus, de modo que todas as vezes que os cristãos se reúnem para celebrar o mistério pascal do Senhor. Evidentemente, isso vai se desdobrando nas diversas formas de celebração da Igreja. Por exemplo, nos diversos sacramentos, o mistério pascal de Cristo como fonte de vida nova no batismo, o mistério pascal de Cristo como alimento espiritual para o cristão na Eucaristia, o mistério pascal de Cristo como remissão dos pecados na confissão, o mistério pascal como fortaleza no sacramento da unção, e por aí vai. Mas também no ritmo celebrativo, quando nós, por exemplo, cultuamos os santos dentro do ano litúrgico, e nós vamos poder aprofundar isso mais para frente,
o que nós estamos celebrando não é o santo em si, mas o que o mistério de Cristo produz na vida do santo. Essa salvação, essa santificação, este aperfeiçoamento da nossa miséria, que é possível pela entrega redentora do Senhor, por sua morte e ressurreição. É este mistério que a Igreja anuncia e celebra na sua liturgia, para que os fiéis vivam e deem testemunho dele no mundo. Aqui o catecismo, ele cita o documento conciliar específico sobre a liturgia, a Sacrosanctum Continuum. Esse documento vai voltar várias vezes nas nossas próximas reflexões, e ele afirma assim: com efeito, a liturgia, pela qual, principalmente no divino sacrifício da Eucaristia, se exerce a obra da nossa redenção, contribui do modo mais excelente para que os fiéis, em sua vida, exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira Igreja. Mas o que significa a palavra liturgia? Originalmente, esta palavra ela pode ser traduzida como obra pública ou serviço da parte do povo em favor do povo. Na tradição cristã, ela vai significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, que é o nosso Redentor e também o sumo sacerdote, continua na sua igreja com ela e por ela a obra da nossa redenção. A palavra liturgia no Novo Testamento, ela é empregada para se referir não somente à celebração do culto divino, mas também ao anúncio do Evangelho e à caridade em ato, sempre como participação na obra redentora de Cristo. Quando a igreja celebra, é Cristo que dirige a oração ao Pai. Quando a igreja anuncia, é Cristo que continua a pregar a boa nova. Quando a igreja exerce a caridade, é Cristo que continua a socorrer na sua misericórdia todos aqueles que têm necessidade. Então, a liturgia, ela se reforça como uma participação do povo de Deus na obra divina. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem do seu Senhor, o único liturgo participando do seu sacerdócio profético e régio. Sacerdócio que aponta para o culto que é celebrado pela igreja, profecia que aponta para o anúncio, que é parte constituinte da missão da igreja, e realeza, que aponta para o serviço da caridade que a igreja deve exercer em nome de Cristo. Aqui, mais uma vez, nós temos uma citação que o catecismo faz, dizendo assim: com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do muno sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem, e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto se segue que toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Ela empenha os fiéis na vida nova da comunidade e implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Hoje em dia já não se concebe mais aquela ideia, por exemplo, de ir assistir à missa. Hoje o cristão consciente e catequizado, ele vai participar da missa, ele vai celebrar com a sua comunidade, com a igreja, o culto divino. A liturgia,
ela não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão, e pode então produzir os seus frutos na vida dos fiéis, a vida nova segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço da unidade. A liturgia também é uma participação na oração de Cristo dirigida ao Pai no Espírito Santo. Nela toda oração cristã encontra a sua fonte, o seu termo. Pela liturgia, o homem interior é enraizado e fundado no grande amor com o qual o Pai nos amou em seu Filho bem-amado. É a mesma maravilha de Deus que é vivida e interiorizada por toda oração, em todo tempo, no Espírito. Então, na liturgia, nós nos colocamos na pessoa de Cristo para nos dirigirmos ao Pai em oração e participarmos dessa relação particular, peculiar, que existe somente entre o Filho e o Pai, justamente por se tratar da relação divina, da paternidade e filiação. Então, na liturgia, nós somos inseridos dentro do mistério, do coração da Santíssima Trindade, no seu amor, no seu diálogo permanente, que gera vida e salvação. A liturgia é o ápice para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Se a igreja ela realiza a sua ação de evangelização e de caridade, é porque antes ela celebra a Eucaristia. Mas se a igreja colhe frutos, esses frutos são trazidos para a celebração da liturgia. Então a liturgia é o lugar privilegiado também da catequese do povo de Deus, da formação. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e sobretudo na Eucaristia que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. A catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo, ou seja, ela é mistagogia. A palavra mistagogia significa justamente isso, penetração, introdução no mistério. E ela procede do visível para o invisível, ou seja, por meio dos sinais litúrgicos, nós vamos entrando no mistério de Deus. Então, esse é o propósito pelo qual nós estudaremos nas próximas semanas, ou mesmo nos próximos meses, essa segunda parte do Catecismo da Igreja, refletindo sobre a liturgia dentro da vida da Igreja. Então, nós esperamos nos encontrar nos próximos programas para aprofundarmos esse tema.